Bom, pessoal, nós vamos agora dar continuidade à nossa aula de impedância, que é meio longa, né? A gente vai aqui por partes. Vamos falar aqui agora, um panorama geral, assim, não tão aprofundado, vamos assim dizer, a nível, né? Vamos dizer assim, para o iniciante, mas é de uma coisa que é muito mais explicada nos artigos. As pessoas simulam, por exemplo, alguns armazenadores de energia com resposta no domínio da frequência, para baterias de intercalação, células combustíveis usando eletrodo polimérico sólido, por exemplo, dando exemplo de duas bem conhecidas. E usa, em vez de Warburg, que é o elemento para difusão linear infinita, usa o Finite Space Warburg, que é a difusão linear finita, né? Com barreira bloqueada, a gente vai ver depois o que é isso. Ou Finite Length Warburg, que é também barreira finita com barreira desbloqueada. O desbloqueado vamos chamar de barreira transmissível e o bloqueada reflectiva. Isso tudo é sinônimo, tá? Então vou falar aqui alguns detalhes, porque o que acontece? As pessoas simulam, jogam os valores numéricos no artigo, e você vai ver, não tem discussão, a discussão é pobre, a pessoa não sabe o que fala. Às vezes, por que está acontecendo? Ou eles não leram os artigos originais do pessoal que desenvolveu essa teoria, né? Ou então não sabe o que significa, né? O conceito, o que leva a essas equações, né? Vai ver que vai aparecer as funções tangente hiperbólica e cotangente hiperbólica, né? Equação de impedância, transporte de massa. Ou então está sendo muito simplista, né? Então vou tentar ajudar aqui os alunos que estão assistindo esse curso, quando usar esses elementos, não cometer esses erros, ou além de não cometer erro, não ser tão simplista e explicar as coisas direito, né? Então, continuamos com a técnica 4, né? Espectroscopia de impedância, ok? Então, nós vamos continuar esse tópico D agora, sem mecanismo de reação, tá? Reação simples, ok? Onde vai ter difusão linear semi-infinita, que é o famoso Warburg, né? O certo é Warburg, né? Cada alemão, a gente vai falar Warburg. E finita, tá? Que é os outros casos que derivam dele como caso particular, que entraria, né? Ok? E os seus análogos em termos de linha de transmissão. Bom, aqui para quem não assistiu a aula, eu peço para voltar na aula 7. Que na aula 7 a gente fez a análise de similaridade entre a equação da difusão, do calor, difusão mássica e com a linha de transmissão. A gente viu que elas todas são equações diferenciais degeneradas. Então você pode usar a robustez, vamos dizer, da teoria das linhas de transmissão para estudar fenômeno de transporte de massa, ok? E ao mesmo tempo pedir algumas soluções emprestadas da época do Fourier para estudar algumas teorias de circuitos elétricos. Então é bem interessante, mas é recomendado que o aluno revisite a aula 7 se não assistir a aula 7, tá? Ok? Então, qual que é o conceito de linha de transmissão? Então, LT aqui é linha de transmissão, tá? Semi-infinito e o Warburg. Bom, o Warburg, o que é o Warburg? O Warburg, já viu que é o difusão, na aula passada, que é o elemento de difusão, que é caracterizado pelo seguinte: ele tem uma impedância, né? O Z do Warburg, que é simplificada da forma assim. Tem o coeficiente de Warburg, tá? Raiz de J ômega, tá? Vamos assim, tá? Desculpa, um ômega aqui, 1 menos J, tá? Então, ele tem a característica que o coeficiente de transporte de massa, que é o ρ dele aqui, e ele está normalizado não pela frequência, mas para a raiz da frequência, e multiplicado por 1 menos J, ou seja, significa que tem parte real e imaginária igual. Isso implica que a tangente é igual a 1, então o ângulo de fase característico desse elemento isolado é 45 graus, tá? Menos 45 na verdade, tá? Ok? Então, devido à assimetria das equações diferenciais, a gente pode representar a difusão linear semi-infinita por essa linha de transmissão aqui. Ó. Então, essa aqui é a difusão linear semi-infinita da DRSI, tá? Ou seja, nós temos um ramo aqui, uma sequência de resistores até o infinito, que são, né, que fazem a conexão, vamos chamar de fio A e fio B, tá? Fio A e fio B com capacitores, tá? Ok? Então a entrada do sinal está aqui é a entrada da linha. Onde está o final da linha? Não tem final, ela tem de infinito. A gente vai ver que isso na prática, o que é uma linha de transmissão na eletroquímica que tem de infinito? É quando a fronteira do seu sistema, tá? Ok? O sinal vai atenuar muito antes da fronteira do seu sistema. Então não vai chegar a perturbação até o final da fronteira do sistema. Então você pode falar que é um modelo semi-infinito, porque teve uma atenuação, tá? E essa atenuação não chegou no sistema. Se ela chegar, a gente vai ver que vai ser chamado de finito, tá? Ok? Então, qual a característica da linha? De acordo com a notação da linha, que é por unidade de comprimento, né? Então ela sai da distância zero e vai propagando aqui, né?
ok? Aí vai ser ohm por metro e farad por metro, ok? É a notação da linha de transmissão. Por quê? Você tem a queda de tensão por unidade de comprimento, tá? Ok? A gente vai ver isso com detalhe, tá? Então a característica da impedância de Warburg é isso aqui, que a parte complexa e a parte real, elas são iguais, caracterizadas por uma. Lembrando que na impedância, os pontos à direita, ou seja, que estão longe da origem 00, são os de baixa frequência, tá? E os próximos da origem do plano complexo 00 é o de alta frequência, ok? Esse aqui costuma ser, na maioria dos casos, 10 mHz, tá? E aqui 100 kHz ou 1 kHz, ou MHz, tá? Desculpa. Então, de acordo com a teoria pela lei de Kirchhoff, lei de análise de circuito elétrico, a corrente, como ela deriva aqui, ó, em cada ponto dessa, ela divide, né? Corrente total que vai para esse e para esse. E vai acontecendo isso, né? Então ela dá primeiro a derivada potencial que aplicou com o comprimento da linha, normalizado para resistência. E a variação do potencial, porque aqui em paralelo está em equipotencial, né? Tem que entender que a variação do potencial com a distância é menos a corrente que passa, tá? Normalizado pelo dx, o elemento discretizado da linha, né? O elemento infinitesimal da linha, normalizado pela capacitância, certo? Feito isso, voltando na aula número 7, que eu falei, vocês vão ver lá, tá? Por análise de similaridade, que tem essa equação aqui, ó. Ok? Que a variação, a primeira derivada do potencial com o tempo é igual a uma constante, que é 1 sobre RC, vezes a derivada parcial do potencial com posição. Essa equação é totalmente degenerada com a equação de Fourier. Então vocês vão ver lá, tá? Ok? Fourier, tá? E fique, né? Tá? E já vê que é por isso que tem muitas similaridades, né? Então, essa equação aqui, os métodos de resolução dele, a gente pode utilizar os métodos Fourier e vice-versa, ok? Então, ela é a solução conhecida. A solução dela é essa daqui, ó. Difusão de massa infinita, que a gente vai chamar de Warburg. Então, Warburg, tá? Escreve assim, né? Ele é sinônimo de difusão linear semi-infinita, ok? E qual que é a solução dessa equação para ele? É a raiz de R, que é o resistor da linha, J ômega C. Okay? Um detalhe importante que o aluno se preocupa. Nossa, mas esse tanto de resistor capacitor, no modelo da linha de transmissão, esses elementos têm todos valores iguais, tá? Ok? Eles só repetem com a distância, eles têm valores iguais, tá? Então, o R, J ômega C, ou seja, aí se define o tal do ρ, que é o coeficiente, vai representar um coeficiente do transporte de massa, normalizado pela raiz de ômega, que é a nossa 2πf, né? Então, ômega aqui, que é a nossa frequência angular, é 2πf, tá? Multiplicado por menos J. Então, significa aqui que a parte real imaginária vai ser igual, tá? Ok? Aí, na impedância, qualquer análise de impedância, seja na engenharia elétrica, seja na física, transporte de massa, por aí vai, nós temos que chamar de impedância característica da linha. É aquela razão de elementos que tem unidade de... ou produto que tem unidade de... na maioria das vezes é razão. Que tem unidade de ohm, ou ohm por centímetro, né? Por metro. Então, ela vai ter a característica para cada tipo de linha. E é isso, é como os pioneiros falam. Se você pegar dois fios semi-infinitos e olharem neles, o que você veria ao final dele? Qual que é a impedância que representa ele? Nesse caso, é esse aqui. A impedância característica da linha é o nosso ρ, que é a raiz de R sobre C. Aí aparece uma coisa interessante. O R e o C vai estar elevado ao expoente meio, tá? Essa é a característica do transporte de massa em termos de linha de transmissão. Nós vamos mimetizar o transporte de massa por uma razão semi-infinita, né? De elementos RC, cuja razão, né, RC vai estar elevado ao expoente meio, tá? Bom, esse expoente fracionário, então, que a gente vai ver que aparece aqui, né? Raiz de ômega, o ômega tem elevado a meio aqui, né? Ele é o produto, então, do arranjo RC semi-infinito. Ele aparece naturalmente na solução das equações, ok? Bom, aí surge, então, um elemento novo que não existia na teoria da física, porque na física, lembra, resistor, ângulo de fase é 0. Indutor, ângulo de fase é 90 graus. Capacitor, ângulo de fase, menos 90 graus. Agora nós temos o Warburg, que é a impedância do transporte de massa, que é o ângulo de fase menos 45 graus, ok? Então, nesse caso particular do Warburg, a gente pode simular ele usando o que a gente falou do elemento de fase constante, que é o elemento coringa, que eu falei que ele pode ser convertido em resistor, capacitor, indutor, que nós falamos na aula passada, de acordo com o expoente dele, né?
Ok? Até que eu falei que tem uns casos perigosos, quando o expoente dele não é nem próximo do campo opositor, nem próximo do transporte de massa, né? Então, tomar cuidado com isso. Mas vamos lembrar então. Então, a difusão linear infinita vai poder ser representada pelo elemento de fase constante, constant phase element, que é 1 sobre y0, j ômega n. Então, nesse caso aqui, se for um sistema muito bem comportado, vamos supor que o n aqui, ó, 0,49, por exemplo, tá? E muito próximo de 0,5, né? N muito próximo de meio. Então, o ρ, qual que é o significado do ρ nesse caso, em termos de CPI? O ρ, então, a gente viu que ele é raiz de E sobre C. Em termos aqui, vai ter identidade com essa parte aqui, ó, 1 sobre y0. Então, nós vamos ter então que o y0 que sai da simulação, o que o programa vai fazer, simular, vai te jogar é o valor do y0 do n. Tá? Isso que o programa vai te fornecer. Então, ele vai ter essa identidade que vai ser 1 sobre ρ. Então, se aqui der um valor de 10, esse aqui vai ser 0,1. Se der 0,1, esse aqui vai ser 10, tá? Um inverso do outro, ok? Então, se o y0 der 1 sobre ρ igual a y0. Certo? Então, essa pode simular sim, às vezes. Por que isso aqui é importante? Tem vários softwares comerciais, para quem não faz programação, né, que a maioria dos usuários, inclusive eu, que não tem essa... Aqui no caso do Argo, não conecta. Aqui, ó, os programas, em alguns programas mais robustos, eles colocam assim, ó, o ômega aqui é elevado a P, tá? Onde P é o expoente variável. Então você varia, isso aqui chama variação fractal, para alguns casos, variação de transporte anômalo. Ele permite que, além de variar o ρ durante a simulação, varie também o expoente. Mas nem todo o programa tem isso. Então você pode simular, quando você não consegue simular os seus dados, usando o próprio Argo no circuito de Randall, você coloca um CPI no lugar dele e para critério de início de ajuste, você coloca um N de 0,5. Aí ele vai simular alguma coisa em torno daqui, 0,48, 0,47, e ele consegue ajustar. E esse calcula o ρ usando essa relação aqui, tá? Lembrando que, uma vez que o CPE tem expoente fractal, ou seja, números não inteiros, né, ou não usuais, vamos assim dizer, que é previsto pela teoria matemática que descreve cada elemento, vai ter que calcular o expoente o valor de ρ em unidades que não são usuais, tá? Ou seja, vai ser a unidade perfeita, vai ter que fazer alguma aproximação, ok? Já disse depois, tá? Então dá para simular, conclusão que dá para simular a difusão linear infinita usando a mente fase constante, se você tiver... quando que eu tenho esse caso? Por exemplo, você tinha isso aqui, ó. Aqui estão os seus dados experimentais, ó. Certo? Aí você foi simular, seus dados eram isso, ó. Não passou em cima. Então você não consegue simular. A simulação ficou ruim. Aí você coloca o y0 no lugar do subir de Randall, ele vai conseguir simular os seus dados e vai te dar um valor do coeficiente transporte. Certo? Então, bom, esse é o caso mais conhecido, o Argo, difusão linear infinita, e seu equivalente em linha de transmissão. E sua degeneração, com essa equação, ela de Fourier, a gente está na aula 7. E o conceito de linha de transmissão finita, tá? Ou seja, uma linha que termina, você vai olhar, você vai ver o fim dela, vamos dizer, né, do ponto de vista prático, não bloqueada, ou seja, vai ser transferência eletrônica, tá? Transferência de carga é diferente de infinito, tá? Vai ser finita, né? Essa linha finita, ela pode ser, nesse caso aqui, o caso 2, ela vai ser chamada de barreira transmissiva, que é a mesma coisa que Finite Length Warp, que é o FLW, que é a mesma coisa que o Warp Short, que é essa notação aqui, ó, WS, tá? Um exemplo de aplicação dessas linhas é no Polymer Electrolyte, tá? Vamos falar em português, né? Células a combustível usando eletrólito polimérico solo, tá? Ok? Polymer Electrolyte Fuel Cells, tá? Ok? PENS costuma falar, tá? Ó, beleza, então vamos aqui, ó. O que acontece? Vamos lembrar do ARP. O que é o ARP? O ARP é uma onda oscilante que é amortecida de acordo com a distância, né? Se a frequência é muito alta, essa onda vai ser curta aqui, ó. Se a frequência for muito alta, ela vai estar aqui, ó. Tá? À medida que essa frequência vai diminuindo, ela vai estendendo a sua distância. Ok? Na impedância, a gente trabalha a maioria das vezes com um limite superior de 100 kHz, tá? E um inferior de em torno de 10 mHz. Senão o experimento demora demais, né? Então, em 10 mHz, a gente costuma ter, nessa frequência baixa,
você consegue verificar que se continuou comportando como árvore, ou seja, foi dando uma reta, né, quase 45 graus, ou se isso foi tendo mudanças abruptas. A gente vai ver agora o que é isso. Então é importante esse parâmetro L1 aqui, ó, esse comprimento. Presta atenção que eu pus o L1 estando dentro da região que está sendo amortecida, ou seja, dentro da região da onda oscilante de concentração, né, que foi induzida pela onda de corrente, né. Ok? Então lembra, a onda de corrente, nós temos uma corrente alternada, né, ok? Que ela tem uma amplitude, né, ok? Seno de ômega t, certo? A gente aplica essa onda de corrente, ok? Então, a gente vai ter uma onda de amplitude, tá? Só que isso aqui que a gente viu na aula passada vai ter multiplicado por um termo exponencial de alguma coisa negativa, ou seja, que decai. Então, ela vai ser uma senoide amortecida. O L1 está dentro da senoide amortecida, o L2 está no limite da senoide e o L3 está numa parte onde não tem senoide. Isso causa totalmente a diferença entre se é o árvore, se ele é finito ou se ele é infinito. Então, para o L3, esse aqui está se comportando como difusão linear semi-infinita, porque a barreira do seu sistema físico está aqui, ó. E a onda já amorteceu há muito tempo. Então, está se comportando de forma o quê? Barreira linear semi-infinita. E nesses casos 2 e 1, aí não está. Está no limite da fronteira e aqui ainda está dentro do ar. Então, para esse limite de frequência utilizado aqui, onde que, por exemplo, seria 100 kHz e essa abaixo que seria 10 MHz, você teria aqui barreiras finitas e aqui difusão linear semi-infinita. Então, eu pus aqui só de forma didática, que é a espessura da camada difusional que estaria aqui dentro, só para fazer um paralelo com aqueles estudos que a gente falou também de ciclo. Então, ela é menor ou igual a, ela é maior que zero e menor que igual a L, né? Okay? Qual que é a característica primordial do finite element hardware, ou seja, da barreira transmissiva? É que a derivada da oxidação, lembra que eu estou assumindo aqui esses exemplos que é a espécie oxidada, mais N elétrons, reação simples, né? Red. Então, estou assumindo como reagente o Red, tá? Ok? Então, nessa onda oscilante aqui, onde eu pego o Red, né? Com eficiência de 100% colômbica, a gente tem que a taxa da variação do Ox em x igual a L, ou seja, em cima da barreira, ela vai, na posição x, a variação na posição x igual a L, ela vai ser diferente de zero. Então, você vai ter uma taxa da variação da concentração, da posição, no final da barreira do seu sistema. Seja essa, ok? Isso significa que nós vamos ter transferência de carga finita quando a frequência tender a zero. Tá? Isso é o que se chama de condição de Dirichlet. Para quem vê esse formalismo, pega o livro de calções diferenciais, eu falei nisso na aula 6 e 7, tá? Ok? Então você tem uma condição de Dirichlet na fronteira aqui, tá? Ok? Que mimetiza isso em termos de transmissão? Ah, um detalhe importante. Aqui, enquanto no árvore a frequência da linha, né? A impedância característica Z0 era raiz de R sobre C. Aqui, o Z0 vai ser a constante de Boltzmann, KB, que é R sobre N, ou seja, 8 vezes 314, já o que é menos 1, né? Que é a constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro, 6,02 e 10,23, tá? Constante de Boltzmann, temperatura absoluta, comprimento da barreira, tá? Número de elétrons, a carga SLS aqui não é elétron, é a carga elementar, tá? 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb, área do eletrodo, coeficiente de fusão, concentração da espécie. Então já mudou totalmente a impedância, a característica da linha. Totalmente. Esse fato de, no final da linha agora, não ser mais semi-infinita, ser finita, ok? Bom, tendo isso então, como é que se dá essa linha? Se eu olhar nela, o que eu vou ver? Vai ver isso aqui, ó. Tá? Então tem um ramo que vai ter a queda de tensão dos resistores, né? Ok? Que está conectado com outro ramo que é um condutor perfeito, né? Um fio ideal. Que eles são conectados, né? Ou seja, a corrente se divide em cada ponto, né? Tá? Da seguinte forma: saltando para os resistores e indo para esses ramos, onde aqui ela divide de novo, né? Numa parte capacitiva e numa parte resistiva. E aqui, obviamente, a lei de Kirchhoff, ela une, né? As correntes se dividem e se unem até a conservação, né? Ok? Então vai ter esses elementos RC em paralelo que vão conectar a linha, tá? Ok? Do ponto de vista da simulação, no livro do Evgenij Barsukov McDonald, eles provam que se o número de repetição dos elementos é maior ou igual a 100, a simulação é perfeita da equação diferencial correspondente. Ok?
E qual a característica então dessa linha, que é transmissiva, que não é reflexiva, que é um finite length arbor, ou arbor short, desculpa, né? É que a terminação dela, a terminação que é importante, que isso aqui chama terminação da linha. Obviamente, para uma linha ter terminação, tem que ser finita, né? Tem que ser infinita, não tem terminação. A terminação dela é um resistor, que a gente chama de RT, resistor terminal. Então ela termina no resistor, passa corrente elétrica de qualquer frequência. O que é a palavra importante? Passa corrente elétrica de qualquer frequência, porque o resistor, a impedância dele não depende da frequência. A gente vai ver no outro caso, vai terminar no capacitor. Aí capacitor, corrente tendendo a zero, que a gente chama de caso do limite DC, não passa corrente. Ok? O sistema é bloqueado. Então aqui é sem bloqueio, porque a terminação é resistiva, ok? Qual que é a expressão dessa tipo de linha? Essa dedução está completa no livro do professor Andrei Lacha, tá? Ok? Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Application, tá? Lá tem ela completa, de forma bem didática, tá? Ok? A característica vai aparecer a função aqui tangente hiperbólica, tá? O fator pré-tangente hiperbólica é o coeficiente de transporte de massa normalizado pela raiz de ômega, ok? Então a difusão linear agora é finita, não é semi-infinita. Nesse caso aqui particular, finite length arbor, que significa um processo então aqui transmissivo, né? Ok? Uma linha transmissiva. Raiz do argumento. O que é o argumento do tangente hiperbólico? Raiz de J ômega de EUL, que é o complementarinho, fica do lado de fora do parênteses, tá? Cuidado que já vi isso muito errado em artigo. Coloca dentro do parênteses, tá tudo errado, tá? Ok? E aqui coloca 1 menos J, embora eu vou mostrar um detalhe aqui, tá? É tradicional representar assim, tá? Mas não é, isso aqui não é estritamente necessário. Isso aqui é para mostrar que limite de alta frequência, ela vai ter a parte imaginária igual a parte real, tá? Então vamos ver aqui agora, ó. Ela tem um caso, que o professor Lacha mostra o seguinte, usando a expansão, né, do tangente hiperbólico, que para ômega tendendo a zero, tá? Ou seja, baixos valores do argumento aqui da função, nós temos o seguinte, que essa função se reduz isso aqui, ó, raiz de 2, coeficiente de transporte de massa, comprimento da barreira finita, dividido por coeficiente de fusão, tá? Isso aqui, vamos chamar de R estrela, tá? Ok? Esse produto com essa divisão aqui. Esse R estrela tá aqui, ó. Tá? Isso aqui pode ser simbolizado pelo árbol tradicional em série com o resistor. Então, o limite das baixas frequências, tá? do elemento de finite length arbor pode ser mimetizado para uma combinação entre um árbol e um resistor, ok? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá? As frequências altas demais estão aqui, tá? Porque, como eu falei, né? Muito próximo da origem do plano complexo, nós estamos numa frequência muito alta. Muito longe dele, nós estamos numa frequência muito baixa, tá? Então, o que quer dizer com esse caso limite? Em frequências muito altas, vamos ter essa reta aqui, ó, que tem uma inclinação aqui de 45 graus, certo? Aí, a hora que a frequência for diminuindo, ele vai curvando de forma que ele vai cruzar o eixo X, que é o eixo Z', que é o eixo da parte real. Então, esse R estrela está aqui, ó, ok? Então, esse R estrela significa, tem esse significado. Então, aqui só que é uma equação com duas incógnitas, né? A gente tem que conhecer ou L ou D para calcular o outro. Então, vamos supor que você tem a informação privilegiada, sei lá. O transporte de massa de material poroso que eu estou estudando é 1 vezes 10 a menos 8 centímetros quadrados por segundo. Opa, então você calcula o percurso que ele percorreu. Porque ele vai te dar o ρ, raiz de 2 na constante. Ele vai te dar esse valor, né, do R estrela. Então, se você conhece o D, você calcula o L. Se você conhece o L, então você tem a relação unívoca que é o seguinte, ó. A partir de um, você conhece o outro, tá? Mas não os dois ao mesmo tempo num único experimento, que é uma equação com duas incógnitas, ok? E esse é um dos maiores problemas que tem no caso de materiais muito complicados, porque se você não conhece, você não vai conhecer nem o D nem o L. Aí tem que tentar fazer um experimento à parte, com outra técnica, para ter uma informação ou sobre o L, a espessura média do L, ou sobre o valor médio do coeficiente de fusão para calcular o outro, certo? Então o perfil do finite length arbor é esse. Uma reta de 45 graus, aí curva e cruza o eixo X, certo? Bom, isso aqui é equação teórica, baseada nos primeiros princípios, se deriva, né? Tá, peguei no livro do professor Andrei Lacha, né? E se eu for usar um programa de simulação, vamos pegar o caso do ZView, que é muito utilizado para simular e ajustar, né? Ele está dessa forma assim, ó, R tangente hiperbólica, parêntese, chave T, J ômega elevado a P,
T, J1 elevado a P. Qual que é o significado? O P aqui é o elemento flutuante, o expoente, para se o ângulo não for 45 graus certinho, vai corrigir esses erros, né? Da difusão anômala, vamos dizer, ou fractal, que o pessoal chama. O T, ele é o parâmetro que dá a razão L ao quadrado sobre D, né? E o R tem o significado do rho, ok? Então assim que o programa trabalha, beleza? Aí, na maioria nessas deduções, fica assumido que o coeficiente usado da espécie Ox é igual ao da espécie Red, tá? Que seria um preciosismo demais, num sistema muito complicado, igual, por exemplo, uma bateria de intercalação, você ainda querer saber se a oxidação da espécie Red ou Ox, dependendo do tipo da espécie, ainda vai ser diferente, né? No caso de... Em alguns casos é meio trivial, mas em outros casos é muito complicado você falar isso, tá? Bom. 3. Conceito de linha de transmissão finita, né? Bloqueada, ou seja, a resistência da transferência de carga, quando a frequência tender a zero, vai ser infinita, né? E ela é chamada de barreira não transmissiva. A barreira aqui era transmissiva, né? Aqui ela vai ser o quê? Reflectiva. Essa palavra reflectiva, na teoria das linhas de transmissão, ela tem uma origem que eu não vou entrar em detalhes aqui, não, é que se a onda na barreira finita ela vai até o final, às vezes ela reflete, tá? Tem até a questão de eficiência, se a onda sobre o pé, não vou entrar em detalhes. Só em barreira semi-infinita, igual ao árbol, que não tem reflexão, porque a onda amortece até o infinito, então ela não vai ter nenhum lugar, uma antepara que ela ricocheteia, vamos assim dizer, tá? Mas na teoria das linhas de transmissão da engenharia elétrica, o pessoal trabalha muito com linha finita, tem que calcular a taxa de reflexão, não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Que coisa que já é complicada demais sem entrar nesse detalhe, tá? Ok? Então nós vamos falar do Finite Space Warp, que também é denominado FSW, o árbol Open, e onde que ele é utilizado? Muito utilizado nas baterias de intercalação, por exemplo, nas LIBs, nas baterias de intercalação de íons lítio, né? Ok? Então qual que é a característica aqui? Em vez da condição de fronteira, né? De contorno, que eu gosto de chamar de fronteira, alguns chamam de contorno, de Dirichlet, nós vamos ter a condição de Neumann. Alguns escrevem Newman aqui, tá? Newman foi um matemático famoso, um eletroquímico matemático muito famoso, tá? Só que não é ele, aqui é Neumann, um matemático que tem a ver com a teoria dos computadores, inteligência artificial do século passado, tá? É outro cara, um cara famoso das equações diferenciais, tá? Então é a condição de Neumann, tá? O que significa isso? A taxa da variação do Ox na posição x igual a zero, ou seja, na fronteira do sistema, com a posição vai ser igual a zero. A resistência da resistência de carga vai ser infinita. Então não vai ter jeito dele do sinal cruzar o eixo x, certo? Qual que é a linha de transmissão que eu me meti nesse caso? Essa daqui, ó. Vai ter esse RS aqui, eu estou colocando, para essa primeira resistência, ela não tem nada a ver com a linha, tá? Eu vou repetir aqui, ó, tá? E aqui também, tá? Eu só coloco ela para lembrar que não existe experimento eletroquímico sem uma resistência não compensada da solução. Que seja ou a distância, se for um sistema de 3 eletrodos, a distância entre a ponta do capilar de Lug ou do eletrodo de referência em relação ao eletrodo do trabalho, ou se for num sistema de 2 eletrodos, a resistência não compensada no meio. Todas as soldas, os resistores finitos, tá? Separador de papel, eletrodo, por aí vai, tá? E só para lembrar disso, tá? Bom, então, nesse caso aqui, os elementos de repetição são R1, R2, continuam tendo resistores, né? Só que o a divisão da corrente aqui, ó, ela vai se dar através só de um capacitor, não vai ter um ramo paralelo, igual no outro caso aqui, que a gente tinha o resistor e o capacitor, tá? Isso vai fazer com que ela bloqueie mesmo, porque a hora que a frequência tender a zero, não passa aqui de jeito nenhum, não passa corrente, né? Por quê? O Z capacitivo, a impedância do capacitiva, esquece o J, ela é 1 sobre 2 πfc. Então, assumindo a capacitância ideal, constante, nós temos que a impedância ela vai estar dividida para a frequência. Então, se a frequência tende a zero no denominador, 1 sobre 0 vai tender a infinito. Então, a impedância, ou seja, a resistência que imposta a um capacitor para passar corrente, ou a reatância capacitiva, que é o correto chamar, ela vai tender a infinito, então não passa. Tá? Tendendo a zero não passa, a zero então esquece, né? Não passa corrente contínua, só passa um transiente de corrente final de cronometrometria, só um pulso, depois não passa mais, ele fica totalmente bloqueado, né? Então essa linha aqui, ela vai ter um resistor também de terminação, ele que não é importante, o que é importante é esse capacitor aqui, porque esse capacitor
capacitor aqui, vai bloquear a linha, né? Mesma coisa, para o Eveninde Barsolkov e McDonald, demonstra que se o número de repetição dos elementos aqui RC for maior ou igual a 100, essa linha de tensão representa muito bem a equação diferencial característica dela, ok? E como é que fica a questão da equação, então, né? Que eu não marquei aqui, né? Ok? Então, a equação aqui seria essa em azul, né? Ok? A equação da linha aqui, ó. Essa daqui seria a equação da linha reflectiva, tá? Ok? Que é a mesma coisa que finite length space warp, que é a mesma coisa que o warp open, ok? Bom, ela tem essa característica. Presta atenção na simetria. A equação, tirando a forma tangente hiperbólica, o pré-argumento e o argumento da função é o mesmo, tá? Porque não faz sentido mudar. O que muda é aqui, ó. Nós vamos sair de tangente hiperbólica para cotangente hiperbólica. Para ver os casos limites dessas funções, pega a aula número 2, ou número 1, aliás, que eu fiz uma revisão sobre funções matemáticas até que a gente ia precisar. Lá eu fiz um resumo dos gráficos da função tangente e cotangente hiperbólica, seno e cosseno, para o aluno entender o que é importante saber isso, tá? Ok? Então, qual que é a característica dessa função agora, em vez de tangente, ela ser cotangente? É que nas baixas frequências, quando expande esse termo aqui para o argumento pequeno, vamos dizer, né, baixos valores de ômega, nós vamos ter que vai ser raiz de 2, ρ, L, 3D. Presta atenção aqui. Aqui é a raiz de 2, ρ, L, D. Então, vai aparecer aqui, ó, esse 3 aqui. Mais para frente eu vou mostrar a origem desse 3 aqui, tá? Então não é totalmente igual, tá? Aqui seria então o R estrela, o R barra, vamos dizer, ele é igual ao R estrela sobre 3, tá? Essa aqui seria a correlação entre os dois, tá? Que faria um caso de relação entre os limites de baixas frequências do finite length warp e finite space warp, certo? Qual que é a característica da impedância? Na frequência tendendo a infinita, vamos ter aqui além de warp, né? Só que a hora que a frequência vai diminuindo, em vez de dar um semicírculo que cruza o eixo X, que é o das impedâncias reais, né? Resistências ômicas, nós vamos ter o caso refletivo, vai ser capacitivo, ou seja, nós vamos ter uma reta que, no caso ideal, se propaga paralela ao eixo imaginário. Então nós temos um caso totalmente bloqueado, porque isso aqui ela está tendendo a uma de fase de quanto? De 90 graus, ok? Certo? No limite das baixas frequências. Totalmente bloqueado. Então ela vai cruzar aqui no eixo X, né? Ok? Vai ter esse símbolo, vai ter esse simbolismo, tá? Do ponto de vista de circuitos elétricos, enquanto que nesse caso aqui, representado no caso transmissivo, seria um árbitro insere um resistor. No caso da transmissividade reflexiva, é um árbitro em paralelo com o resistor, insere um capacitor, ok? Isso aqui causa um erro, causa um problema, uma fonte de erro na literatura, que alguns autores tentam, já vi, principalmente pseudocapacitores, né? O pessoal tenta simular o espectro inteiro usando essa equação aqui. Eles fazem o circuito dado em paralelo com R, insere um capacitor. Em alguns casos simulam, não tem significado algum, porque esse aqui é um caso limite, para as baixas. Tá? Não é para o espectro inteiro. O pessoal simula o espectro inteiro, não faz sentido nenhum, tá? Isso aqui é para ômega tendendo a zero. Isso aqui também é para ômega tendendo a zero, tá? Ele está te explicando o que significa essa mudança, ou para baixo curvando, ou para cima na forma de reta. Mas não é para você simular o espectro inteiro, ok? Só uma parte dele. E bom, como é que fica essa equação, por exemplo, no Zeville? Simétrica é essa, só que em vez de tangente hiperbólica, eu tenho cotangente hiperbólica, ok? Aí aqui surge um problema de simulação quando o cara que trabalha com tudo poroso. Essa equação aqui, que a gente vai ver depois, será totalmente idêntica do ponto de vista matemático, não físico. Matemático, tá? Com o modelo de eletrodo poroso bloqueado da Levy. O que é isso? Aquele eletrodo de poro cilíndrico circular semi-infinito de Levy. Tá? Totalmente degenerado. Você simula, dá a mesma resposta na mesma frequência. Uma de 45 graus, depois que uma com a reta paralela. Só que a simulação vai dar a mesma, mas o significado físico não tem nada a ver, tá? Depois a gente vai colocar aqui até uma análise de similaridade que a gente fez uns 3 anos atrás, eu estou aqui falando disso. Porque o pessoal do supercapacitor já vi demais. Lá o que acontece? Supercapacitor, por exemplo, vamos pegar um caso EDLC, que é o capacitor à base de corrente de carvão ativado.
Descontando os grupos superficiais redox ativos, que se chamam os óxidos de carbono, que contribuem um pouco para a capacitância, na forma pseudo-capacitante, vamos descontar eles. Ele é fenômeno de carga e descarga, devido a acúmulo e desacúmulo de íons, tá? Ou seja, fenômeno de natureza física, não tem reação química, né? Então, lá aparece o coalão de 45 graus, a maioria das vezes, devido a um efeito poroso, tá? Okay? Embora não seja poro circular cilíndrico circular, desculpa, mas ele consegue mimetizar bem, então é poro. A pessoa vai e coloca o contagente hiperbólico aqui para simular aqui, ele simula e coloca no artigo. Não faz sentido nenhum, porque o que está por trás aqui? O que está por trás disso aqui é o seguinte, lembra, eu estou falando até agora do circuito de Reynolds. O que eu estou explicando agora nessa aula de hoje é que o árbitro do circuito de Reynolds, se a barreira for finita, a gente pode trocar por um elemento de barreira finita, desculpa, linear semi-finita, por uma barreira finita que é o FLW e o FSW, tá? Ok? Mas esse aqui vai ter que entrar no circuito equivalente, ok? Certo? Inclusive essa resposta aqui é só do elemento Finite Space Warp, essa daqui é só do elemento Finite Length Warp. Quando você coloca no circuito de Reynolds, você vai ter, que eu vou falar aqui na frente, a real expressão um experimento, porque isso aqui não tem experimento só com FLW nem só com FSW. Ele faz parte de um circuito que tem a ver com a transferência de carga, é que eu quero chegar. Ele está sempre em série com a transferência de carga em paralelo com toda a camada elétrica. Então não faz sentido algum você simbolizar um dispositivo EDLC usando um Finite Space Warp. Você tem que usar uma linha de transmissão, se tiver um ângulo de 45 graus das altas frequências, altas e médias, né? Ou um outro modelo, mas não isso aqui, que tem a ver com um circuito de Reynolds modificado, ok? Então, esse artigo, o famoso artigo da Levy, chama ou seja, a respeito, né, on capacitive effects, sobre efeitos capacitivos, tá? Do Kim Carter, 1963, Robert de Levy, tá? Ele publicou uma série de artigos, estou falando aqui do caso bloqueado, tá? Ele trabalhou com o caso não bloqueado, tá ok? Bom, estou falando agora dos elementos puros, ou seja, sem estar inserido no circuito ainda de Reynolds, né? Embora eu já tinha feito no preâmbulo da impedância, eu falei um pouco sobre isso. Como é que ficaria então um circuito no mundo real? Vamos se pensar. Bom, a bateria, por exemplo, ela tem um anodo e um cátodo, né? Não tem jeito da bateria só ter um eletrodo, é sempre dois. Aí vem a questão, como você fez o experimento? Foi usando 2 ou 3 eletrodos, né? Se for um sistema de 2 eletrodos, o circuito tem que contemplar a parte esquerda aqui do cátodo, a parte direita do anodo, que está conectada com a resistência geral, que é a resistência não compensada da solução, que a gente chama de equivalente series resistance, né? Que não é só a resistência da solução, ela incorpora todos os elementos ônicos em série de um dispositivo, de uma célula, de uma bateria, né? Ok? Bom, normal ler no artigo que, em vários casos, um dos eletrodos não tem um controle de transfer de massa, tá? Então é só uma transferência de carga paralela com capacitância da dupla camada elétrica. E no outro costuma sim ter, além da capacitância da camada elétrica do outro eletrodo e a transferência de carga, ter a difusão linear finita. Okay? Então, o que acontece? Bom, se você tiver certeza que esse ramo aqui, a impedância dele é muito maior que desse, pode-se então fazer estudos simulando, usando só esse circuito aqui. Se você não sabe, não tem certeza alguma, aí você tem que fazer experimento de 3 eletrodos para descobrir qual é a resposta individual do cátodo, qual é a resposta individual do anodo e simular eles em parte. Okay? Então tem toda essa questão. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então a difusão linear finita, Finite Space Warp, né, é utilizada nas LEEDs, tá? Ela vai ter a ver com o fenômeno de intercalação do íons lítio. A difusão linear finita, que se o Finite Length Warp, vai ter a ver, por exemplo, com as células a combustível, né? Por exemplo, que usa eletrodo polímero sólido, tipo uma Bruneifer 117, né? Quando você faz as reações envolvendo oxigênio e hidrogênio, né? E forma água, libera energia, né? Ou seja, tem a redução, oxidação de gases, né? Então a gente vai ver que nesses dois casos, tem um caso também que é experimentos com eletrodos rotatórios. Experimentos com eletrodos rotatórios, quando ele tem uma camada finita estagnada para cada velocidade de giro, né? Ele vai ter, então, vai se comportar sempre como Finite Length Warp, tá? A resposta do eletrodo rotatório. Nunca Finite Space Warp, tá? Se você estiver na região de oxidação e redução, né? Vai ser Length Warp. Então, o que significa aquela condição dinâmica que a gente envolveu na derivada, vai ser igual a zero, né? Vai ser o seguinte, ó. Naquela camada entre 0 e L, a camada finita do nosso processo, o eletrodo só vai ter eletrodo inerte ali.
Então, com essa frequência da zero. Não vai dar continuidade na reação de intercalação. Então, o que acontece? A onda oscilante ela não vai mais mexer na concentração da espécie eletroativa. Ela vai só acumular íons e desacumular durante a oscilação dela, tá? Na interface. Então, eu estou para a camada leve, tá? Que se estende, né? Nesse caso aqui também é continuidade na camada X de 0 até L, né? Ok? Então o que acontece? Não vai ter variação na concentração. Tem que fazer esse gráfico depois. Vai se comportar como se fosse um dielétrico. Então é por isso que nós temos essa resposta aqui. Então é como se você tivesse exaurido os processos eletroativos, tá? E você só fica então carregando e descarregando, tá? Íons da solução. Carregando não, desculpa. Carrega e descarrega não é... Eu estou falando processo de Faraday. Acumula e desacumula. Essa é a palavra correta. Acumulando e desacumulando. Aí está positivo, ok? Vou mostrar a parte mais matemática disso. Mas a intuição é essa, tá? A condição dinâmica representa isso. Já no caso do finite length arc, não. A onda senoide lá, a espécie vai reagindo na fronteira, vai sendo consumida, tem a resistência de carga associada a isso. Certo? Então, fazendo só um esboço aqui, tá? Mais ou menos. Só para tentar entender isso, tipo a intercalação de íons lítio, por exemplo, no caso clássico, lítio mais elétron mais 6 carbonos, né? Do material hospedeiro, que chama de host materials, por exemplo, seriam as lâminas do grafite, por exemplo, materiais grafíticos, né? Forma o composto de intercalação LiC6, né? Ou seja, está da forma reduzida aqui dentro, porque tem um elétron que contrabalanceia o íon lítio. Isso é meio orgânico, obviamente, porque essa reação aqui ocorre no potencial que em meio aquoso não tem jeito de ocorrer, né? Okay? Até porque espécies de lítio reduzida, que seria o lítio zero em meio aquoso, não ocorre, né? O potencial é muito catódico, né? Está muito além do hidrogênio. Então, se você tem os centros ativos aqui na bateria de lítio, né, confinado no espaço de 0 até L, a coordenada X, né? E aqui, então, o resto se comportaria como sendo o eletródo inerte. Aqui teria o outro eletrodo, né? Elétrodo positivo aqui e o negativo aqui. Então, os centros ativos estariam aqui, ó. Então, aqui dentro tem intercalação da intercalação. A partir daqui, não. Você pode ter íons lítio dissolvidos, mas eles não vão estar intercalando nada. É isso que quer dizer essa questão do finite space warp, tá? Ok? Você está trabalhando com o que está aqui dentro, tá? Se você já ocorreu tudo que tinha de acontecer aqui dentro, a hora que você chegar aqui, não vai ter mais variação da concentração, tá? Então, como é que se dá? Pode falar que um lambda de propagação da onda de concentração, característica, esse aqui de característica, ele é dado pela raiz de 2D dividido pela frequência característica. Essa frequência característica tem a ver com tal, né? Embora tal é a constante de tempo, né? Que é 2πf, a constante característica é 1 sobre ômega c, né? Como se pode analisar isso do ponto de vista geral? É assim, ó. Se a frequência for alta, tá? Esse comprimento de penetração da senoide de concentração aqui, ó, com a distância, tá? Esse comprimento da onda aqui, ó, esse lambda c, ele vai ser muito menor que a espessura da camada L que está confinado. Então, ele vai ser muito menor que isso aqui, ó. Então, a gente vai ter aquele fusão linear finita vai se comportar como fusão linear semi-infinita. Então, a gente tem aquele caso da reta de 45 graus, certo? Mas o que acontece à medida que a frequência vai diminuindo? Aí a gente tem que o comprimento de onda da onda que da onda oscilante de concentração que foi gerada pela corrente aplicada oscilante, né? Então, potencial oscilante, aliás, gerou uma corrente oscilante, ele vai ser maior da dimensão ou muito maior que a camada, que a espessura da camada confinada. E aí a gente vai ter que a difusão linear infinita vai se converter, né, no finite space warp, e a gente vai ter então que a impedância nesse caso vai ser dada por um resistor em série com capacitor. Então R menos J 1 sobre ômega C. Então toda a camada é envolvida na intercalação, porque a onda oscilante ela está pegando toda a camada, que a frequência está baixa, certo? E aí tem que a capacitância do finite space warp é o número de elétrons, constante de Faraday, a área, a espessura da camada, né, está confinada, é derivada da concentração com potencial, tá? Esse é um jeito de dar, esse aqui é do Bard, Faulkner, White, da edição nova, tá? Do livro, tá? Eles colocaram um capítulo, um tópico extra, aliás, falando sobre o finite space warp, tá? E a resistência do finite space warp é o L, 3 de elétron, FA, DIOS, menos 1, tá? Ou seja, na verdade, a derivada de E com a concentração, tá? E não de concentração com E, tá? Eles definem dessa forma aqui, ok? Então, o que ele quer dizer? Como a perturbação nossa aqui, a amplitude é no máximo 10 mV pico a pico, é muito pequena,
A variação vai ser tão pequena que pode chamar, esse é um evento linear. Então, o cara até fala que isso aqui é tipo assim, um delta x, um delta c com delta e, que é igual a constante, tá? Porque a perturbação muito pequena pode ser tudo linearizado, tá? Ok? Então, a consideração é essa. A derivada disso vai ter a ver o quê? O que representa essa derivada? Representa a variação da espécie Ox, né, em relação ao valor médio aqui, né, que é a concentração de Boole, ao redor de 6 estrelas, que é a concentração de Boole, né, devido a gente ter aplicado a um potencial oscilante. Então a gente tem a variação, né, ao redor do valor médio, tá? Ok? Da concentração de Boole, e tem a ver com o potencial aplicado. Então, do ponto de vista teórico, esse produto, o RC do Finite Space Warp, o significado dele é o L ao quadrado. O que é o significado físico desse produto entre um resistor e um capacitor? Em série, né? É o comprimento difusivo ao quadrado dividido por 3 vezes a coeficiente de fusão da espécie. Esse é o significado, tá? Ok? Estou falando isso aqui para nos artigos de pseudocapacitor, de bateria, isso aqui, a explicação sobre isso aqui é quase zero, ou às vezes errada, tá? Ok? Vou dar um exemplo aqui, falando isso aqui daqui um pouco, o que é feito errado. Então, no circuito normal, agora sim, tá? Vamos supor que é a minha bateria, essa parte que é desprezível, e o espectro da minha bateria pode ser representado por isso aqui, um SL, tá? O CP da dupla camada elétrica, tá? Em paralelo com a resistência de carga, e aqui sim, ó, o Finite Space Warp. Ou seja, transporte de massa barreira restrita, né? Resistência de carga, que é a resistência do SL. Então, tudo bem, esse eletrodo aqui que domina tudo, resistência, tudo nele é 100 vezes maior que aqui, então garanto que com mais de 1%, esse aqui tem 1% a menos de contribuição na resposta total. Então, minha posso simbolizar por isso aqui. Aí eu tenho minha resposta aqui, agora sim, tá? Ok? Então eu tenho um semicírculo aqui, devido a esse acoplamento aqui, ó, dupla camada elétrica e resistência de carga que forma uma constante de tempo, então tem um semicírculo aqui, tá? Mal formado ou bem formado, depende do tipo de sistema. Temos a reta difusiva de 45, quase 45 graus aqui, tá? Nas médias frequências, e nas baixas frequências temos a parte capacitiva, que é a saturação que a gente falou, né? Okay? Então, o circuito geral vai respeitar. Isso aqui é um espectro, tipo um espectro de uma bateria muito bem comportada, está aqui intercalação. Então, nós teríamos a parte cinética, que está aqui, porque daqui a gente tira a resistência de carga do semicírculo, e daqui a gente tira a capacitância para a camada elétrica também. Daqui a gente tira o coeficiente de fusão, e aqui a gente tira as propriedades de saturação dessa barreira, tá? Ok? Então, no geral, qual que é o perfil de concentração do Finite Net Warp e do Finite Space Warp? O Finite Net Warp seria aquele que eu teria um decréscimo linear da concentração com a distância até zero na barreira de comprimento L. E o Finite Space Warp, a concentração fica invariante com a distância até em cima da, vamos chamar o nosso x0 aqui, né, o Outer Helmholtz Plane, né, até o comprimento L. Por quê? Porque a hora que a onda chegou em baixa frequência, já ocorreu a saturação de elétrica, está só carregando e descarregando o capacitor. Então a concentração da espécie atrativa é invariante. Essa é a característica. Por isso que aqui usou uma condição de Dirichlet na derivada, na condição de fronteira, e aqui usa a condição de Neumann, tá? Que é totalmente diferente. O que acontece na fronteira. Então na fronteira desse a concentração cai para zero, no caso ideal, e desse aqui, no caso ideal, na fronteira é invariante. Tá? Bom, tá? Quem entender de outra forma, estou tentando explicar todas as formas possíveis para saturar esse assunto. Aqui, ó. O FSW, então, as espécies Red-Ox não podem penetrar além de X maior que L. Por quê? Isso aqui, se alunos iniciantes vê o I.E, tá? Isso aqui no latim é I, esse, tá? Ou seja, tá? Ou seja, a corrente constante não atravessa a camada X igual a zero, porque ela é capacitiva. Corrente contínua não atravessa barreira capacitiva, certo? Então a gente tem que frequência tendo a zero, que o Finite Space Warp é um resistor de Finite Space Warp menos J, 1 sobre ômega, e um capacitor Finite Space Warp. No livro do professor Lacha, ele destrincha isso. Como é que ele destrincha? Ele forma assim, ó. A equação do Finite Space Warp é essa. Aí tem a série da coterrente hiperbólica normalizada, porque não é só a série na série da coterrente hiperbólica, é a série de coterrente hiperbólica de x dividido por x, tá? Para x igual a zero. Bom, é aproximadamente 1/3 mais 1 sobre x quadrado, certo? Essa aqui, por causa dessa série aqui que aparece esse 3 aqui, tá? Okay.
Vai acontecer também na equação de Delevingne do todo poroso. Essa série é muito usada, essa série de expansão dela para baixas frequências, tá? Ok? Então aparece um terço aqui, certo? Então, para tendendo a zero, ok? Como é que vai ficar essa expressão aqui, ó? Finite space warp, essa equação geral aqui, estrela. Vai ser o ρ L dividido por 3 raiz de D menos J, né? Então tem a parte real aqui e a parte imaginária, né? Então, eu tenho, se a parte real, eu posso igualar ao resistor. Então, eu tenho aqui que essa parte aqui, ρ dZL dividido por 3 raiz de D, vai fazer o papel, né, do meu resistor, né? E raiz de D vezes ômega dividido por ômega L vai fazer o papel do meu capacitor. Então, isso aqui seria o meu, que eu chamei aqui, né, Z de R warp, tá? Desculpa, R finite space warp. E aqui seria o meu capacitor finite space warp, de acordo com essa notação aqui, tá? Ok? Aí, então tem esse aqui. O professor Lacha conclui que o R finite space warp é o ρ dZL dividido por 3 raiz de D. E a capacitância é o R raiz de D vezes O. Com essas informações aqui, tendo uma boa simulação e fazendo alguns postulados coerentes, consegue-se, então, como eu já falei, né, se tiver duas equações dos parâmetros, calcular o quê? O L e o D. Ok? E o coeficiente de transporte de massa sai da simulação, né? Okay? Aqui eu estava esquecendo de falar, o que acontece que o pessoal faz muito erro grosseiro, não é grosseiro mesmo esse erro aqui, presta atenção. Em vez de no modelo levar em consideração esses eventos que eu estou falando aqui, de barreira bloqueada, saturação dielétrica, exauriu a espécie atrativa, aí vai só trabalhar com carga e descarga da camada elétrica, e usar o finite space warp, o que eles fazem? Coloca o árbol aqui no circuito de Wendell tradicional e põe uma terminação ad hoc, ou seja, imposta sem significado físico algum, mas que dá a simulação, uma terminação capacitiva. Então você tem esse capacitor aqui, significa para a camada elétrica, e esse capacitor aqui, sendo capacitância de intercalação, às vezes. Isso aqui simula a mesma coisa que esse circuito aqui, ó, que é o circuito que tem intuição física com base nas deduções que eu estou falando aqui nessa aula. Só que ele não tem significado, porque você está colocando um capacitor ad hoc aqui no final da linha, você não sabe o significado disso. Simula do mesmo jeito, não tem significado nenhum. Se você já busca na literatura igual eu já fiz, a maioria dos lugares onde caberia, entre aspas, devido a premissas teóricas, um finite space warp, você vai achar esse circuito aqui, ó. Tá? E pior, você também vai achar ele para capacitor do tipo EDLC, onde não tem reação química que controlada pelo transporte de massa. Você tem acúmulo e desacumulação de espécies, falta no máximo migração, mas não difusão acoplada a transporte de massa, desculpa, acoplada a um processo faradaico, né? Que gera uma camada difusional. Aí que ferrou tudo, porque é intensificado a luz. Então, você pode ter esse erro, primeiro, porque a pessoa não sabe que existe finite space warp, está usando um circuito desesperado para simular os dados de uma bateria do pseudocapacitor, ou um erro mais grosseiro ainda, que é você pegar um capacitor EDLC, que nem reação preeminente tem, e colocar isso aqui, ou seja, o ar está sempre atrelado a uma resistência de carga que está acoplado a um processo faradaico preeminente que gera a camada difusional, né, oscilante no caso do domínio da frequência, e que está ali terminado com o capacitor, que não faz sentido algum, certo? Para finalizar essa parte, algumas anomalias de transporte, então, que vocês ouviram falar assim, anomalia de transporte fractal, é quando o expoente P, então, está nas equações que eu falei ali, não tem valor que sai da dedução matemática, que é meio, né? Ok? Ele vai ser, por exemplo, 0,48, 0,47, em vez de ser 0,5. Então, vai correção do árbitro, finite length warp e o FSW, finite space warp, para a variação do expoente ser diferente de meio. Isso chama anomalia de transporte ou de dispersão do fenômeno difusivo, ok? Então, vamos continuar depois agora falando dos dispositivos.